E a reportagem de capa desta semana, da edição 223 da Revista Oeste, é assinada por Silvio Navarro e Christian Costa. Com o título Dias de Treva, o texto mostra que o Supremo Tribunal Federal, com a desculpa de proteger a democracia, coleciona absurdos e sufoca as liberdades constitucionais. Vamos ouvir um trecho na voz de Daniel Vidal. O Brasil está vivendo os piores momentos em sua longa história de violação de direitos humanos. Não por parte de operações clandestinas da polícia secreta, como de costume, mas agora pela ação direta da mais alta Corte de Justiça do país, o Supremo Tribunal Federal. Fatos são fatos. Vamos a 3 deles que servem como símbolo e resumo destes tempos de treva. Nenhum caso ilustra melhor o teatro do absurdo promovido pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes do que a prisão de Felipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro. Martins permanece trancafiado cautelarmente desde o dia 8 de fevereiro, acusado de uma fuga do país que nunca aconteceu. Silvinei Vasquez, de 49 anos, foi diretor da Polícia Rodoviária Federal na reta final do governo Bolsonaro. Está preso desde 9 de agosto do ano passado, sem condenação da Justiça. A Polícia Federal diz que há suspeitas de interferência de agentes a mando de Silvinei na circulação dos ônibus com eleitores de Lula no Nordeste. Mas muitas perguntas permanecem sem respostas. Como a polícia sabia que os ônibus carregavam eleitores de Lula? No meio do tumulto do dia 8 de janeiro, a cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, de 38 anos, sacou um batom vermelho de sua bolsa e, numa estátua da deusa grega Têmis, um dos principais símbolos do poder judiciário em Brasília, escreveu: "Perdeu Mané". As marcas de batom na estátua foram removidas sem muita dificuldade. Débora, mãe de 2 filhos de 6 e 9 anos, está numa cela na cidade de Rio Claro, no interior de São Paulo, há mais de 1 ano. Não há nenhum sinal claro de que esses 3 casos poderão sofrer uma reviravolta tão cedo. Mas uma fala em tom de desabafo do ministro Luiz Fux nesta semana chamou a atenção. Ele disse em bom tom que ali não estão juízes eleitos, nem o Brasil tem um governo de juízes. O resgate da Praça dos 3 Poderes só ocorrerá se os outros 10 ministros entenderem o recado. Hoje é sexta-feira e é dia de Branca Nunes aqui no estúdio de Oeste Sem Filtro para trazer mais destaques para a gente. Branca, muito boa noite. Você comentava um pouquinho antes do programa começar que hoje estava difícil para escolher alguns destaques, que a edição está muito boa, é isso? É isso, Paula. Boa noite, Pioto, Augusto, Ana, Alexandre. Boa noite a você que nos acompanha. Nessa reportagem, Paula, de capa, eu acho importante comparar os 2 pesos e as 2 medidas nas decisões do STF, né? Eu resgato, por exemplo, até cito isso na carta ao leitor, o caso da Adriana Anselmo, mulher do Sérgio Cabral. Em 2017, ela foi presa, condenada a 18 anos de prisão por lavagem de dinheiro. Na decisão em que ela foi solta, que foi dada pelo ministro Gilmar Mendes, ele fala que a prisão de mulheres grávidas ou com filhos sob os cuidados da mãe era absolutamente preocupante. E assim ele soltou a Adriana, que tem 2 filhos, na época eles tinham 11 e 14 anos. A Débora Rodrigues, como vimos agora há pouco, ela tem 2 filhos, de 6 e 9 anos, e ela está presa esse tempo todo porque ela pichou. Nem pichou, né? Nas legendas, é engraçado que na foto que mostra ela, publicada, foi na Folha, inclusive, essa está escrito, pichou a estátua, e não, ela escreveu com batom, é completamente diferente. Então, esse é um caso. Depois você tem o do Felipe Martins e o do Silvinei Vasquez, e dá para a gente comparar, né? Eles presos e voltar ao caso do Sérgio Cabral, marido da Adriana, que está na reportagem do Anderson Scardoelli.
ele fala, ele foi condenado a 400 anos de cadeia, mais de 400 anos. E ele aparece jantando com a namorada, a nova namorada, ele foi quase tema da escola de samba, e tá livre, leve e solto, vai para podcast, fala, e ele diz uma frase dita pelo Sérgio Cabral, é muito significativa, a justiça tem sido muito correta. Ele falou isso porque ele confia, ele tem a confiança que ele vai voltar à vida política. Então, são esses dois pesos e duas medidas que a gente vê em todas as decisões. E aqui vai também essa reportagem do Anderson Scardoelli, que é a doce vida de um condenado. É este o título. E vou citar a reportagem da Tawane Catan. Ela voltou ao Rio Grande do Sul um mês depois da primeira reportagem dela. Foi capa da nossa edição, inclusive. Ela voltou para registrar as marcas da tragédia. Dessa vez ela foi a 10 cidades e ela conta como as águas, né, baixaram, mas as marcas continuam lá. Então você vê em Porto Alegre, por exemplo, a capital, todas as casas, as construções têm a marca da água. E ela coloca, né, nenhuma tem menos de 1 metro. Os entulhos, eles fazem parte da paisagem urbana agora dessas cidades. Então essa reportagem também está bem emocionante, a Tawane ficou mais de uma semana lá e conversou com bastante gente. Então vou citar estas 3. Muito boa edição, Branca. E eu acho que é importante a gente também trazer para quem nos acompanha, né? Sempre reforçar isso. Nós ficamos mais de 1 ano desmonetizados aqui no YouTube, né, Branca? 1 ano e 3 meses, para ser mais exato, né? E nós seguimos aqui no nosso jornalismo, seguimos com o nosso programa todos os dias, com o nosso trabalho aqui de informar, sempre atento aos fatos. E aí eu faço um apelo para você que está acompanhando, você que está chegando agora aqui em Oeste Sem Filtro, para também conhecer a nossa revista digital. Nós somos uma empresa, né, Branca? Acho importante explicar para quem nos acompanha, porque às vezes as pessoas recebem o link aqui do Oeste Sem Filtro, mas nós temos um site 24 horas com informações, notícias sobre o Brasil e o mundo. Nosso site não para 24/7 e nós temos a nossa revista digital, que é publicada sempre às sextas-feiras com conteúdo inédito de grandes jornalistas aqui, Augusto Nunes, Alexandre Garcia, Ana Paula Henkel, Adalberto Piotto, Dagomir Marquesi, Rodrigo Constantino, Silvio Navarro, todos eles escrevem para a gente todas as semanas, tudo que aconteceu, né, de mais importante na semana, nós entregamos para o leitor um resumo, uma análise política sobre os fatos. Então é importante você que está nos acompanhando conhecer o trabalho também da nossa revista digital e se tornar o nosso assinante, porque afinal de contas nós não aceitamos dinheiro de partido político, nós não aceitamos publicidade estatal. Então é o valor da assinatura dessa revista digital que nós publicamos semanalmente que financia e apoia projetos para a gente permanecer aqui com o nosso crescimento da Revista Oeste. Então faço o convite, você que está aqui nos acompanhando, entre no site revistaoeste.com/cine, ou então você também pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela. Falei ontem, Branca, que nós teremos novidades aqui na semana que vem, a gente vai divulgar um novo projeto aqui a partir do mês de julho para o Oeste Sem Filtro. Não vou dar mais detalhes, não vou dar spoiler, convido você que está nos acompanhando a ficar ligado aqui em Oeste Sem Filtro na semana que vem, mas para a gente seguir nesse crescimento, a gente precisa do seu reforço, do seu apoio aí do lado de lá. Nesse site ou nesse QR Code você encontra todos os detalhes, o passo a passo simples, nós temos opções de assinaturas semestrais, anuais, bianuais, e aí você também, então, apoia o nosso jornalismo de todos os dias, porque para esse programa parar de pé todos os dias, tem muita gente aqui no bastidor trabalhando, jornalista, nossa equipe de redação, jornalistas em Brasília, todos os articulistas, nossa diretora de redação trabalhando bastante, então a gente precisa muito do seu apoio. E quem gosta, né, Paula, aqui do Sem Filtro vai adorar
a revista, adorar o site. A gente sempre traz durante o programa alguns registros, né, de artigos que são publicados, até para mostrar que estamos integrados aqui, temos uma linguagem única dentro da Revista Oeste, né? Então a gente sempre traz, às vezes a gente resgata artigos de 6 meses atrás de coisas que a Oeste antecipou e que estão acontecendo agora. Porque eu acho que os textos da Oeste, eles são perenes, né? Acho que a gente trata sobre temas que eles permanecem. Ou a gente adianta esses casos, ou a gente trata de coisas também que estão e vão ficar aí um bom tempo. Ou que ninguém está tratando, Sim. Também tem isso. O furo perene, segundo Furo perene, é verdade, essa é boa, hein? Tudo é furo. Desculpa, Augusto, eu precisava lembrar da frase. Verdade. Branca Nunes, bom descanso para você, ótimo final de semana, volte Bom sempre. programa, ótimo programa.